Bíblia, em Mateus 6, nós vamos ler do versículo 9 até o 13. Mateus capítulo 6. Nós temos aí a oração do Pai Nosso. Vamos ler a partir do versículo 6. A gente vai ler juntos, porque todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Nós vamos, como se estivéssemos orando juntos, vamos recitar essas palavras, tá bom? 1, 2, 3. Vamos ler a partir do versículo 9, tá? Portanto, orai deste modo. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você podia estender as mãos para mim um minutinho e me abençoar? Pai, neste momento entrego ao Senhor esta hora, a hora da Tua palavra. Eu declaro que venha o Teu domínio, venha o Teu reino, venha a Tua glória sobre nós essa noite. E o Teu anjo agora esteja conosco para ministrar, e o Teu Espírito agora sobre nós. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada cabeça, sobre cada pessoa que está nesse lugar. Alguém diga comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Amém, queridos. Eu quero continuar as palavras que nós estamos trazendo para preparar para a oferta que nós estamos oferecendo ao Senhor a partir de segunda-feira. Claro que já estamos oferecendo ofertas ao Senhor de jejuns, de adoração já, mas tem alguns irmãos que já estão em jejum, mas nós estamos como igreja começando o nosso jejum segunda-feira, 1º de setembro. E as pregações todas desse mês, como o Senhor tinha falado a mim, deveriam ser para preparar sobre como oferecer estes sacrifícios, como a gente deve jejuar, como a gente deve orar, porque é preciso fazer de uma maneira que seja aceita, de uma maneira que seja eficaz, que seja eficiente, que traga um resultado em nossa vida. Eu não sei se você já notou, mas quem já é crente há muitos anos, às vezes está fazendo as mesmas ofertas e não está tendo um resultado. É simplesmente um ativismo espiritual que as pessoas realizam sem muita diferença. Não há muita mudança. Porém, Deus ele quer que a gente saiba que as disciplinas espirituais, elas têm um efeito. E a gente precisa ver. Quem quer ver o efeito? Quem quer ver o resultado de suas orações, dos seus jejuns? Então, para que a gente possa oferecer uma oferta que que seja eficaz, Deus precisa nos ensinar como fazer isso de uma maneira não tradicional, de uma maneira nova, de uma maneira revelada, de uma maneira em que Deus se agrade. Então, eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração sobre o governo dele, sobre o domínio dele. Então eu não sei se você sabe que o livro de Mateus é o livro do Evangelho do Reino. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro evangelho e é chamado o Evangelho do Reino. E a primeira mensagem de Deus na Bíblia, no Novo Testamento, é a mensagem de Jesus como rei. Em Marcos ele aparece como servo, aquele que serve. Em Lucas ele aparece como o Filho do Homem. Em Lucas nós vemos a humanidade de Jesus. Em João nós temos a divindade de Jesus. O livro de João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É uma linguagem que não existe em nenhum outro evangelho. Mas o livro de Mateus ele inicia com o Evangelho do Reino. E o que Deus está dizendo é: antes de mais nada, eu preciso estabelecer o meu governo.
O que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é apenas as últimas palavras da oração do Pai Nosso. Quais são as últimas palavras? Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Venha o teu reino. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só tem 3 coisas nesse último verso que tem sido o centro das minhas orações, tem sido as palavras das minhas orações, tem sido o foco da minha oração. Porque, deixe-me dizer para você que eu não escolho o que orar. E deixe-me ajudar você a melhorar suas orações. Tá? As orações que dão os resultados são aquelas que o Espírito Santo sopra em seu espírito e você começa a orar da palavra de Deus. Então, Ele tem vindo falar comigo. Eu quero que você proclame: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E eu tenho orado esse texto já há muito. E aí, ultimamente, Ele vem falar comigo: porque meu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Deus me deu uma mensagem que ela é: venha o teu reino, venha o teu poder, porque nós não temos visto o poder de Deus. A gente ouve mais falar dele, mas a gente não tem muita consciência e muita experiência com o poder de Deus. Tanto que Jesus, ele falou para os fariseus: vocês erram muito, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. A igreja, ela não pode só falar sobre o poder, ela tem que viver o poder, ela tem que manifestar o poder. E isso não acontece muito, mas vai acontecer. Isso vai acontecer aqui. Porém, nas minhas orações, o Senhor tem começado a me falar do preço do poder, o caminho do poder, e o que é necessário para que a gente viva uma vida no poder de Deus. Primeiro, a gente tem que viver no reino. Primeiro tem que vir o reino, e é essa a mensagem de hoje. Então, eu vou começar uma mensagem que eu não sei quando eu vou terminar, porque eu tenho certeza que nessa noite não vai dar para falar: venha o teu reino, depois venha o teu poder e depois venha a tua glória. Não vai dar. Já estou avisando, vou começar a falar sobre venha o teu reino. Porque antes de vir o poder, tem que vir o reino de Deus. Antes de vir a glória de Deus, tem que vir o reino. E sem o governo de Deus estabelecido, o poder não virá e a glória não virá. Preste atenção que as coisas na Bíblia não são por acaso. Essa frase que Jesus deixou para nós orarmos: porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, é uma promessa de Deus para nós. É uma fonte de Deus para nós. Mas a Bíblia, ela também obedece à sequência dos fatores. Então, o reino vem primeiro. E essa noite, Deus gostaria de nos lembrar que no jejum que nós vamos fazer, ou nas orações que nós vamos fazer, ou nos jejuns que já estamos fazendo, ou nas orações que estamos fazendo, ou na leitura da Bíblia que estamos fazendo, ou nos cultos que estamos oferecendo, ou nos dízimos que nós oferecemos, o reino de Deus tem que vir primeiro. Porque preste atenção comigo, eu vou falar de uma coisa triste no meio dessa mensagem, que é o fato de as pessoas trazerem ofertas para Deus, fazerem oferendas de orações, de jejuns, mas Deus não governar sobre elas. Deus não poder governar sobre elas. Elas pensam que estão debaixo do governo de Deus, mas elas não estão. Às vezes o crente normal, ele é mais carnal do que espiritual. Ele está mais debaixo do governo da sua carne do que debaixo do governo de Deus mesmo. Eu estou compartilhando isso porque essa mensagem tem transformado a minha vida e as minhas orações. E à medida que eu oro para que o governo de Deus se estabeleça na minha vida, mais áreas de rebelião Deus tem me revelado. Mais áreas que estão fora do seu governo, fora do seu controle, tem me revelado. E a pergunta de Deus antes de entrar na mensagem essa noite é: Deus governa sobre você? Até que ponto Ele governa? Ele governa todas as áreas? Das áreas que Ele governa, quantos por cento Ele governa? Você tem algum foco de rebelião escondido dentro de você? Eu queria aproveitar para dizer para você que nós não temos muito as respostas dessas perguntas. E eu vou te falar por quê. Porque as nossas rebeliões são ocultas para nós mesmos. Nós nem sabemos onde estamos nos rebelando contra o governo dele, contra o domínio dele, contra o cetro da sua autoridade. Quando eu comecei a orar: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, impulsionado pelo Espírito Santo, eu comecei a orar: venha o teu reino, venha o teu reino. E à medida que eu orava, ele dizia para mim: o meu reino não pode vir se você não se submeter a ele.
O meu reino não pode vir sobre você se você não se render a Ele. Aí ele dizia para mim: o meu reino não vem sem a sua rendição, o meu reino não vem sem a sua humilhação, o meu reino não vem sem a sua entrega total. Então você pode imaginar os fios que Deus começou a puxar dessa pequena oração: venha o teu reino. Vocês não têm ideia das horas e horas que eu tenho gastado de orando sobre isso e as revelações que Ele tem trazido aqui. Algumas eu vou compartilhar com você nessa noite. Então eu queria começar nessa noite dizendo que o problema básico do ser humano é a grande rebelião que aconteceu no jardim, quando o homem, como representante de Deus, governava a terra em nome de Deus. O que eu acabei de falar agora foi muito profundo, embora que eu falei tão rápido. Eu gostaria de fazer questão que você abrisse nesse Salmo 115, para você olhar o verso 16, nessa introdução. Na minha Bíblia, esse verso está marcado há muitos anos, porque ele tem um significado muito grande. Eu espero que você possa receber uma revelação desse verso. No Salmo 115, no verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte: porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Agora, se eu não tiver cuidado, eu vou pregar só esse versículo, porque ele é tão profundo, e eu não posso, eu tenho que seguir adiante. Mas Deus está falando do território de governo. Quando Ele diz, porque os céus são os céus do Senhor, irmão Wellington, Ele está dizendo, os céus é o lugar do meu território, a minha jurisdição, o meu lugar de autoridade. Não existe nenhuma oração em que Jesus pediu que nós orássemos para que a vontade de Deus fosse feita no céu. Não é necessário, não há rebeliões no céu, não há necessidade de que nenhum anjo ore, que a tua vontade seja feita no céu. Agora, por que Ele pediu que nós orássemos para que a vontade dEle fosse feita na terra? Duas razões eu vou te dar. Você precisa entender o motivo dessa oração. Primeiro, que a terra é território do homem, ela não é território de Deus. As pessoas pensam que Deus controla a terra. Ele é soberano, lógico, Ele controla as coisas, mas na verdade Ele não interfere na autoridade que Ele nos deu. O verso diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, isso agora é diferente, é outro assunto. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Vou só explicar rapidinho essa coisa de deu. Não é que Deus deu a terra para os homens serem donos dela, tá? Porque no Salmo 24, verso 1, diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então você pode pensar, então Deus está se contradizendo? Não, Ele não está se contradizendo. Ele simplesmente passou um arrendamento da terra, ou Ele alugou a terra para o governo do homem. Porque se o homem não tivesse o governo dele lá, não teria havido rebelião. Você só pode se rebelar quando você está no governo. E então Deus deu o governo temporariamente da terra ao homem. E nós sabemos que o homem entregou esse governo na mão do diabo pelo pecado. Deixe-me ilustrar o que Deus fez quando você é dono de uma casa, e aqui várias pessoas são, e você aluga um quarto da sua casa para alguém, e aqui talvez alguém fez exatamente isso, para ajudar a pagar o mortgage da sua casa. Deus não precisava pagar mortgage da terra, mas Ele alugou a terra para nós. Ele passou a autoridade da terra para nós, ok? Quer dizer, você ainda é o dono da casa, mas você não pode mais entrar naquele quarto que você alugou. Qualquer hora você pode. Você não pode entrar porque você não tem mais a autoridade total sobre ele, porque você passou aquela autoridade para a pessoa que está alugando. Então você não pode dizer que a sua vontade como dono da casa é feita naquele quarto. Porque aquela pessoa que você alugou ouve as músicas que quer, coloca os quadros que quer, vê os programas que quer, arruma a casa do jeito que quer, do jeito que nós fazemos na terra. Nós fazemos o que queremos na terra porque prevalece a nossa vontade. Porque Deus nos deu essa autoridade. Ele alugou um pedaço do universo para nós, dos 9 planetas, dessa pequena galáxia, desse pequeno sistema, quero dizer. Ele nos deu um planetinha e diz, esse aqui vocês vão governar em meu nome. Diga comigo, governar em meu nome. O que o homem fez? Se rebelou, se aliou com o inimigo, e aí começou a grande rebelião.
Então, quando Deus fala e traz esse assunto de que venha o teu reino, é porque o reino dele não veio. É porque o reino dele está se estabelecendo devagar, e quando ele chamou a nós, ele nos chamou para reestabelecer o seu reino na terra, e a nossa oração diária, todos os dias, deve ser: venha o teu reino. Escute, eu oro isso para mim, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para a minha cidade, e começo a estender a oração pelo país e pelo território, e pela América do Norte, América Central, e vou espalhando, porque Deus quer que o seu reino tome a terra inteira. Okay? Nós sabemos que o Apocalipse diz que os reinos deste mundo voltarão a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, mas ainda não. Ele está sendo conquistado devagar. Então, essa oração, venha o teu reino, ela é muito básica. Eu quero ensinar você, se você não aprender nada hoje à noite, que eu sei que você já aprendeu muito até agora, você já aprendeu, mas você vai aprender como orar: venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu governo. Nós gostamos de orar muito pelas bênçãos, as necessidades e um monte de coisas. Sem o governo de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. As coisas acontecem dentro do reino de Deus. Está todo mundo calado, porque sabe que o negócio está fora de linha. Porque se estivesse dentro do reino, dentro do governo de Deus, as coisas não estariam como estão. Então, Deus nos chamou para a gente devolver o reino a Ele. Quem quer aprender a devolver o controle para o Senhor? Foi por isso que nós cantamos: sobre toda a terra tu és o rei, reina em mim com o teu poder. Foi por isso também que nós cantamos: Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Olha, essas 4 áreas, se ele fizer, imagina: o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Se o reino de Deus se estabelece nessas coisas, Deus já começa a ser rei de verdade. Agora fala para mim, onde é que vai faltar provisão onde ele é rei de verdade? Onde é que vai faltar vitória onde ele é rei de verdade? Onde é que vai faltar o trabalho dos anjos onde ele é rei de verdade? Nós precisamos restabelecer o reino. Jesus está dizendo: eu sou rei, vocês dizem que eu sou, mas vocês vão deixar realmente eu governar vocês? Vocês vão realmente se render a mim? Essa é a mensagem que eu não consegui entrar nela ainda. Se eu restaurar o reino de Deus, resolve todos os problemas. Porque Romanos 17, 15, 17, tá? Romanos 15, 17 diz assim: porque o reino de Deus, olha só, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, alegria, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus estivesse governando nossas casas, nossas vidas, nossas emoções, nossos pensamentos, o que estaria havendo lá? Alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Romanos 15, 17. Romanos. É Romanos. Então é isso. 14, 17. Obrigado, queridos. É isso mesmo. Venha o teu reino deve ser uma das orações mais básicas. Infelizmente, Deus não reina no meio dos cristãos como Ele deveria. Eu creio que os irmãos concordam com isso. Então a pergunta é: de que adianta orar quando Deus não reina? De que adianta fazer um monte de trabalho na religião quando Deus não reina, quando Ele não governa? Deixa-me dar um exemplo para vocês do problema de fazer as coisas para Deus sem Ele governar. Você pode abrir em Mateus 7, rapidinho. O verso 21 é aquele momento triste. Triste, o momento mais triste na vida de muitas pessoas que serviram a Jesus e que vão ouvir essas palavras. Mateus 7, verso 21, onde Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. E o que faz a vontade é o que estava debaixo do reino, debaixo do cabresto de Jesus, debaixo do cetro da autoridade de Jesus.
Eu corro um risco muito grande de pregar uma mensagem em cada versículo desse por causa da revelação que tem neles. Mas deixa eu explicar algo para vocês. Essas pessoas de Mateus 7, elas chegaram no versículo 22 e disseram: muitos de mim dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos no teu nome. Eu quero perguntar: alguém pode profetizar no nome de Jesus sem ter a unção dele e o dom profético? Então essas pessoas tinham a unção real de Deus e um dom profético, ok? Eles chegarão para Jesus e vão dizer: nós profetizamos em teu nome. Eles não estão mentindo, eles falaram a verdade. Segunda coisa que eles fizeram: expulsamos demônios. Agora, vocês já viram a pastora Gé expulsando demônios, right? Você pode fazer isso fake. Você só faz isso se você tem uma autoridade verdadeira. Você já viu algum demônio dizendo para ela: não vou sair, nunca saiu? Não. Você só expulsa demônio se você tem autoridade. Essas pessoas tinham autoridade real, isso é, tinham uma unção para expulsar demônios. Elas tinham um dom, a unção de Deus, está entendendo? E aqui, em teu nome fizemos muitos milagres. Gente, nós precisamos parar de nos empolgar com quem faz as coisas na igreja. Eu vou falar mais uma vez, e você pode olhar bem nos meus olhos, se você puder, daí de onde você estiver. Por favor, eu lhe imploro, como Paulo falava, né, pelas compaixões de Deus. Pare de se empolgar, porque crente é empolgado, irmão, com quem faz as coisas na igreja. Se é um profeta, todo mundo corre atrás. Se revela, todo mundo corre atrás. Se faz milagre, então, se fizer milagre, virou quase Deus para os crentes. Entendeu? O que você não sabe é que aquela pessoa vai para o inferno. Ela está indo para o inferno com aquela unção que ela tem. Ela está indo para o inferno com aqueles milagres que ela está fazendo. Ela está indo para o inferno porque ela fez aquilo fora do reino, fora da autorização, fora da autoridade de Deus. Quando Jesus vira no versículo 23 e diz para eles assim: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Então eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Um país da África, um médico anestesista trabalhou por 22 anos na profissão e ele se tornou um grande profissional. Ele realmente fez muitas cirurgias, tá? E ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha muita experiência. Fala comigo, gente. Você é 22 anos de experiência como anestesista, você sabe o que está fazendo. Só que ele saiu do hospital onde ele trabalhava, começou a fazer cirurgias em casa. E o pessoal ia para ele. Apendicite, ele ia lá. E olha aqui, não deu nenhum problema nas cirurgias dele, nenhum. Porque ele sabia o que estava fazendo. Não deixava o paciente ficar inflamado, não deixava o paciente, entendeu? Cesárea, ele fazia. O pessoal levava lá, ele fazia cesárea na casa dele. Eu quero perguntar, nesse quadro que eu acabei de colocar aqui, qual é o problema dessa pessoa que está fazendo as cirurgias? Ela sabe fazer? O problema é profissionalismo? O problema é que ela está fazendo mal, por acaso ela está fazendo mal aos pacientes? Então, se ela não está fazendo mal aos pacientes, se ela está fazendo uma ótima cirurgia, se ela está fazendo até um bem para a comunidade, qual é o problema dessa pessoa? Fora da autoridade. Fazendo as coisas porque sabe, mas sem autoridade. Não está debaixo do governo, não está debaixo do reino, não está debaixo da ordenação da cidade, da ordenação da comunidade médica, não está autorizado. Fala comigo, não autorizado. Você pode fazer tão bem quando você fizer, sem nenhuma falha. Quando chegar diante de Jesus, que você falar: mas eu fiz perfeito, eu salvei muitas almas, eu trouxe muita gente para a tua casa, eu salvei muita gente, eu curei muita gente. E Deus fala assim: você fez sem a minha autorização. Você não estava debaixo do meu governo, você estava fazendo pela sua vontade, pela sua cabeça, porque você podia fazer, você fazia. O que tem de profeta que porque pode profetizar, fala o que Deus não mandou. O que tem de gente que pode pregar, fala o que Deus não mandou. O que tem de gente que sabe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cuidado de você receber o ministério de uma pessoa desautorizada por Deus, porque não está dentro do reino. Come on, church.
que tem de gente empolgado, que faz as coisas e carrega um monte atrás, tudo fora da autoridade, desautorizado pelo Senhor. Alguém diz comigo: venha o teu reino. Vamos parar a mensagem desse momento, nós vamos estender as mãos assim, nós vamos fechar os olhos um minutinho. Você vai dizer: Senhor, traz o teu reino sobre mim. Agora faz uma oração com tuas palavras mesmo, pede que toda rebelião em você, que tudo aquilo que é contra o seu governo caia por terra, toda rebelião da alma, toda rebelião da carne, toda rebelião do espírito, tudo aquilo que não se submete à autoridade, cai por terra. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu governo sobre nós, venha o teu reino, venha o teu governo. Alguém clama: venha, 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 venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida, venha o teu governo sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Então vamos seguir. Se você orar, olha o que o Espírito Santo está falando para mim. Você vai orar? Você está indo orar? E agora, né, como eu disse para vocês, Deus chegou para mim nesse verão. Irmãos, Deus não chega para a gente assim toda hora. A última vez que Deus chegou para mim dessa forma foi em 2017. Só tem 8 anos que eu estou num programa de oração e Deus não apareceu como Ele apareceu agora. Não me avisou, mas Ele foi chegando de mansinho no mês de junho. Na metade do mês de junho, Deus começou a chegar para mim com uns papos diferentes. Sabe? Deus chega com uns papos diferentes para você. E eu comecei a ouvir aquele som. E aquele som começou a me levar para um lugar onde eu estou hoje, onde Deus me chamou de novo. E eu ouvi a voz do Senhor. E Ele falou para mim: ora mais, ora mais, ora mais. Aí tudo bem, fizemos o nosso contrato, fizemos o nosso acerto. Só que Deus começou a falar comigo: já que você vai orar mais, ore para se render, ore para se colocar debaixo do meu governo, ore para que eu reine sobre as... Eu quero perguntar: você ora isso? Você ora pelo quê? Você fica tentando dobrar o braço de Deus para Ele fazer o quê? Você está gastando o seu tempo em oração para quê? Tem muita gente pedindo muita coisa e Deus não recebe nada de volta. E o que Deus quer é que a gente se submeta ao governo dele. Gente, o que tem de crente desgovernado? As emoções são desgovernadas porque Deus não tem o controle. Os pensamentos são desgovernados. Deus não tem o controle daquele... Oh, o que eu estou falando aqui, a realidade que eu estou falando aqui. Deus não tem controle daquela mente, Deus não controla. Espírito Santo, vai cantar: vem controlar todo o meu ser. Espírito Santo, a dificuldade que eu tenho, você não me deixa. Vem dirigir o meu viver, dirigir o seu viver, o meu pensar, o teu pensar, eu controlo o teu pensar. Você pensa o que você quer. O meu falar, se eu controlo o seu falar, você fala de quem você quer e o que você quer na hora que você quer. Eu não controlo o seu falar, eu não controlo suas palavras. Você fala demais. O meu sentir, eu controlo o teu sentir? Eu não controlo o teu sentir. Você sente o que você quer, na hora que você quer, do jeito que a sua carne quer. Quem está entendendo o que Deus está falando? Antes de Deus estabelecer o governo dele sobre nós, Ele está expondo como Ele não nos governa, como Ele gostaria de nos governar. Não me leve a mal, todos nós aqui temos Jesus como nosso Rei. Não me leve a mal, eu sei que você ama Jesus como seu Rei. Não me leve a mal, eu sei que você estabeleceu Jesus como seu Rei. Só que você também não sabe os focos de rebelião que existem na sua alma. E se você não orar muito, Ele nunca vai te revelar. E você serve a Deus pensando que realmente está debaixo do governo, quando não está. Se vamos orar, tem que ser para nos render ao Senhor. De que adianta orar tanto, jejuar tanto e não nos rendermos ao governo do Senhor? Por que eu tenho que trazer essa mensagem? Porque a igreja ficou julho e agosto sem jejuar, porque é a pausa que a gente faz no ano, né? É o break que a gente faz, porque a gente jejuou de janeiro até junho, né? E a igreja aqui jejuma, nós jejuamos muito. A gente jejuma uma semana por mês, a gente faz jejum de 24 horas, de 40 horas.
Então, nós não podemos estragar esses jejuns, nós não podemos jogar fora, nós não podemos fazer isso de uma maneira que Deus não esteja aceitando. Então Deus falou, se vocês vão jejuar, que tal vocês se renderem a mim? Quem acha que isso é justo? Right? Você imagina, gente, a gente passando fome e Deus não tem o controle da gente? Passa fome e Deus não nos governa. De que adianta isso? É como se Deus falasse até assim, não é que Ele vai falar não, é como se Ele falasse assim, era melhor você não jejuar, era melhor você me obedecer do que você passar fome e ser rebelde. Se passa fome sendo rebelde, era melhor você se quebrar para mim. E Deus tem falado muito ao meu coração, se você quer mais de mim, aprenda a se render. Aprenda a se quebrar diante de mim. Eu preciso te revelar as áreas de rebelião na sua alma. Eu preciso te mostrar onde a sua alma se recusa a me obedecer, onde ela recusa o meu governo. Então nós não devemos praticar a religião com rebelião. Essa área de estabelecer o governo de Deus, ela é a mais ampla e mais demorada, porque para Deus trazer o poder, sabe por que Deus está trazendo essa mensagem? Presta atenção no que eu vou falar agora, eu vou falar uma profecia para a igreja. Deus está trazendo essa mensagem sobre o reino, porque a próxima coisa que Ele quer trazer sobre a igreja é o poder. Agora eu quero perguntar aqui, quem já tem alguns anos de crente, e já viu o poder de Deus descer numa igreja onde Ele não governa a igreja? Eu já vi o poder de Deus descer em igrejas onde Deus não governa, nem o pastor, nem os obreiros não governam. E aí o que acontece? É o maior perigo quando o poder de Deus desce num lugar e curas começam a acontecer, e milagres começam a acontecer, e aquilo começa a trazer gente de outros lugares, e a igreja começa a aumentar, e as finanças começam a aumentar, e daqui a pouco aquilo tudo cai de uma vez assim, ó, pum. Porque o poder de Deus sem o governo dele não se sustém. A palavra que está sobre essa igreja é que ela é uma igreja de milagre, eu não tenho dúvida disso, só que eu não tenho pressa de que o poder de Deus desça nesse lugar. Não tenho pressa. Eu não tenho pressa de atrair gente de outros estados para essa igreja, porque Deus está fazendo milagres. Eu não tenho pressa, porque eu sei a desgraça que pode acontecer se Deus não governar a igreja onde o poder desce sobre ela. Quando Ele diz, venha o teu reino, é para que depois possa vir o poder dEle. Deus governava a igreja de Jerusalém, Ele governava os apóstolos, eles ouviam a voz do Espírito Santo, eles eram pessoas obedientes. Filipe, vai para Samaria. Filipe ia, ele ouvia o Espírito Santo. Pedro, vai pregar no templo. Pedro, eles ouviam, eles estavam debaixo do governo. Quando o poder de Deus veio, a igreja se susteve. Mas uma igreja sem governo não pode receber o poder de Deus. Agora, se eu falar da glória, aí é que não pode falar mesmo, porque a glória de Deus não pode descer num lugar onde não há governo, porque ela mata todo mundo. Lembra de Ananias e Safira? A glória que tinha naquela igreja era tão poderosa que uma mentira fez as pessoas morrerem no culto. Deus mataria um monte de gente se a glória descesse dele na igreja hoje. Gente em prostituição, gente vendo pornografia, gente com raiva dos outros, gente que não perdoa. Imagina o tanto de gente que ia morrer num culto se a glória de Deus descesse. A glória não pode descer ainda. Gente, eu estou falando uma coisa tão séria que vocês... Eu ouvi um pastor dar o seguinte testemunho. Ele estava no culto, sabe aquelas pessoas que têm uma intimidade com Deus, né? Que a gente não teve ainda. E a igreja estava cantando, faz descer a tua glória, uma igreja americana, e a música no louvor era desce a tua glória. Lembra essas músicas que a gente canta? Né? Por exemplo, a gente canta aqui como é que é a música? Como é que é? Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu. A gente não sabe o que está pedindo. Se a glória de Deus descer na igreja do jeito que ela está hoje, Deus ouve essa oração e faz de conta que não está ouvindo. Porque se Ele responder, Ele sabe que vai ter que matar um monte de gente. Gente, eu não estou brincando. Porque quando se fala da glória de Deus, deixa eu explicar só uma brechinha assim. Sabe a glória de Deus, quando ela desce na igreja, não tem pregador. Quando a glória de Deus desce na igreja, não tem ninguém em pé. Quando a glória de Deus encheu o templo de Salomão, os sacerdotes não podiam ministrar. Quando a glória de Deus invadiu o templo, a fumaça
Aquela música que fala, né? Como é que é? No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos. Ele não sabe o que está cantando, não sabe. Porque quando aquilo acontece, ninguém fica de pé. Quando Deus ungiu o templo de Salomão, a glória entrou. No tabernáculo aconteceu a mesma coisa. Quando Moisés ungiu o tabernáculo, ele santificou, que foi oferecer o holocausto, primeira coisa, a glória acendeu o fogo no altar. Moisés não riscou fósforo, a glória acendeu o fogo. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus inundou a casa, e os sacerdotes não podiam ministrar. Vocês vão ver a glória aqui, no dia que eu não conseguir ficar aqui na frente, no dia que não tiver ninguém cantando, no dia que não tiver nenhum homem controlando o culto, essa é a glória de Deus. Mas enquanto Deus permitiu um homem de carne, pecador, estar na frente do seu altar, a glória dele não desceu ainda. Então a glória não pode descer assim. Mas deixa eu falar para vocês o que Deus está preparando para essa igreja. Se Ele está dizendo assim, prega, vai lá e prega, venha o teu reino. Porque depois do meu reino vem o meu poder sobre a igreja. E se a igreja continuar debaixo do meu governo e do meu poder, aí vai vir a minha glória sobre a igreja. Digo para vocês, Deus está preparando essa igreja para o sobrenatural. E essa palavra é uma palavra profética. E Deus está dizendo, se submete ao meu governo, se rende ao meu governo, deixa eu governar você, deixa eu governar a tua casa, deixa eu governar a tua vida, deixa eu governar as tuas finanças, deixa eu governar o teu trabalho, deixa eu governar o teu dia, deixa eu governar o schedule do teu dia, a organização do teu dia, deixa eu governar os teus pensamentos, deixa eu governar teu casamento. E aí eu vou derramar o meu poder. Eu vou falar, eu estou com tanta vontade de pregar sobre o poder, porque a mensagem está dentro de mim, está dentro de mim. Uma das coisas que é necessário para o poder descer é a nossa morte. O poder de Deus não desce se a igreja não morre. O poder de Deus não desce se os pastores não morrem, se os obreiros da igreja não morrem, se os líderes da igreja não morrem. Enquanto tem um homem governando, enquanto tem um ser humano querendo ser alguma coisa na obra de Deus, o poder de Deus não desce. Porque o poder de Deus, o preço do poder é a morte do ser humano. Igreja Bethesda, por que trago essa mensagem de Deus, do Pai? Porque nós não vamos jejuar para jejuar, nós vamos jejuar para morrer, nós vamos jejuar para abrir o caminho do poder. Deixa eu te falar, eu estou achando que vai acontecer mais rápido do que nós estamos pensando. Então, por favor, você vai começar a jejuar segunda-feira. Eu estou falando assim como se todos fossem começar segunda-feira. Eu sei que alguns já começaram, mas deixa eu te falar, se você vai jejuar, você não pode jejuar só para pedir uma cura, você não pode jejuar só para pedir um casamento, você não pode jejuar por essas coisas. Você tem que jejuar primeiro para que o reino de Deus venha sobre a sua vida e que a sua carne morra. Deixa eu te falar, a primeira porção de poder que deve descer sobre nós é o poder que nos conduz ao Calvário, onde nós vamos caminhando pelo poder de Deus e subimos na cruz. Esse é o poder que a igreja precisa. A igreja precisa matar sua carne. Você só mata a carne pelo poder. É aí que entra o jejum. O jejum, ele crucifica a carne. O jejum, ele amortece a carne. Eu não posso pregar essa mensagem hoje. Eu tenho que voltar aqui para o reino, que o reino não foi estabelecido ainda. Então essa área do poder, ela demora a se estabelecer. Porque no Salmo 19, verso 12, é aquele texto que eu já preguei para você, e ele diz, onde Davi está orando, o que ele diz? Senhor, revela-me. Ele diz assim, Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Sabe o que esse verso quer dizer? Ele quer dizer assim, o pessoal que nasceu no país da sujeira, todos nasceram na lama, e se vestiram de lama, e conhecem a lama a vida inteira. Não é? Eles têm algum conceito de limpeza? Eles só conhecem lama. Não é? É como se você pedisse para essas pessoas que nasceram na lama, dar para você um conceito do que é limpeza. Elas não têm como, elas não têm referencial. É isso que ele está dizendo de nós. Quem pode discernir os próprios erros? A gente sabe o que é erro, a gente viveu no erro a vida inteira.
A gente conhece de erro. Então a gente não tem como discernir os próprios erros. Por isso ele fala: revela-me os que me são ocultos. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu vou atropelando minhas mensagens porque é muita coisa que está dentro de mim, no meu espírito. Uma das razões que eu vou pregar sobre a oração em línguas, porque a oração em línguas ela faz parte do mover de Deus, onde Ele revela para você suas faltas. Presta atenção no que eu estou falando aqui. É uma outra mensagem que eu estou começando aqui. A razão de Deus nos chamar para nós orarmos horas e horas em línguas estranhas, eu vou pregar, não se preocupe, eu vou responder todas as perguntas sobre esse assunto, não hoje. Mas a razão que Deus faz esse chamado é para que nas orações em línguas que você vai fazer por meses e meses e meses, que você acha que não está tendo efeito nenhum, porque você não está entendendo nada da oração, porque você não tem o controle da oração, porque Deus está controlando a oração. Na oração em línguas, Deus começa a trazer à superfície os pecados ocultos que tem dentro de você, que você não sabe. Come on, church. Come on, church. Se você orar só em português, você controla tudo, você pode só, Deus, eu quero me santificar, e você se vê tão bonzinho. Deus, eu quero te servir, você se vê tão fervoroso. Deus, eis-me aqui para fazer tua obra, e você se vê tão disposto. Você vê o melhor de você nas suas orações em português. Mas quando você ora em línguas, quando você abre mão, a carne entra em pânico, ela não controla a oração, ela não sabe mais o que fazer. Você tirou a oração da mão da carne, aí já que tirou da mão da carne o Espírito Santo, já que você tirou da mão da carne, agora eu vou pegar essa oração, agora eu vou começar a controlar essa oração, eu vou orar por uma coisa em você que você jamais iria orar, porque você nem sabe o que tem dentro dessa alma, mas eu sei, e eu vou usar a tua boca agora, para você legalizar a revelação que eu quero trazer em você. Eu vou te mostrar em sonho, eu vou te dar uma revelação, eu vou te mostrar a mentira, eu vou te mostrar a manipulação, eu vou te mostrar o medo que está lá dentro, eu vou te mostrar a dor que está enterrada lá, eu vou te revelar o que impede o meu poder de descer na sua vida. Com essas coisas combinadas, Deus vai limpar a nossa vida. São rebeliões ocultas em nossa alma. Sabe por que Deus não reina? Porque a preguiça reina. A inveja reina, a manipulação reina, competição reina, orgulho, agendas pessoais, interesses humanos reinam silenciosamente em nosso coração, sem a gente nem saber que eles estão lá. Nenhum de nós aqui se acha orgulhoso, mas o Espírito Santo olha assim: menino, tu não tem ideia, tu tem um orgulho de ser tão crente. Existe um orgulho espiritual aí que você nem consegue enxergar. Deixa eu dizer para você, querido, Deus não reina enquanto essas coisas estão reinando em nós. Deixa eu dizer algo aqui que é um pouco duro, mas é real. Deus pode. Presta atenção no que eu vou falar. Deus pode. Estou falando que Ele vai fazer, mas de vez em quando eu vejo Ele fazer. Então eu vou te falar por experiência. O que Deus pode fazer com um crente? Sabe aquele crente santo? Mas não é santo qualquer não, brother. É santo. Ele é tão santo que ele faz medo nos outros. Santo demais, entendeu? E ele não fala para os outros que ele é santo não. Mas lá no fundo ele sabe o tanto que ele é santo. Entendeu? Porque ele é tão santo que ele olha assim e fala: misericórdia, isso aí só Jesus. Ele fala, só dentro dele ele fala. Ele não fala para ninguém. Porque tem um orgulho de santidade tão grande lá dentro, que Deus permite ele cair em pecado, para mostrar para ele, para quebrar o orgulho espiritual que ele tinha na vida dele. Eu já vi crentes darem esse testemunho. Se eu não tivesse caído, Deus não tinha mostrado o orgulho espiritual que tinha silenciosamente dentro de mim. Eu era jovem na igreja. Felizmente eu não sou mais, mas já fui jovem. E eu sentado no banquinho de adolescente ou de jovem de 18, 20 anos, né, ouvia um pastor dando aula para os jovens da igreja, assim, né, sobre vida sexual, sobre a pureza do jovem, né? E a gente tudo ali, né, se sentindo, né, culpado, todo mundo, né, com os pensamentos da carne na cabeça, todo mundo se sentindo. Como é que você acha que os jovens se sentem nessa batalha
Mas aquele pastor que estava pregando para nós, eu me lembro ele falar assim: eu nunca fiz isso. Eu falei: uau. Sabe quando você prega com orgulho de que você nunca fez aquilo? Eu falei: eu já fiz. Você nunca fez? Não, eu já fiz. Sabe quando Deus tem que derrubar você, esfregar sua cara na lama um pouquinho assim, e mostrar para Ele assim, para quebrar o orgulho? São agendas da nossa alma. São coisas ocultas que estão em nós. Se você começar a orar em línguas, eu te desafio a fazer. Eu te desafio a fazer. Gente, eu estou com vontade de pregar essa mensagem. Estou com vontade de pregar. Eu vou pregar só mais um minuto sobre ela. Não vai nem dar tempo de eu terminar essa aqui. Existe uma palavra em Atos capítulo 1, versículo 8, que ali diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder, no original grego, é a palavra dunamis, que significa, é a mesma palavra para dinamite. Todo mundo está entendendo que poder Deus está falando, explosivo, poder do Espírito Santo, ok? Só que uma coisa que vocês talvez não sabem, que vão saber agora, é que a palavra dunamis, ela vem de outra palavra grega, que é a palavra dunamo, dunamo. E alguém já viu um gerador chamado dínamo, ou dunamo? Você conhece esse gerador? Você conhece. É um gerador que você tem que usar uma força externa para fazer ele ligar. Então, não é um gerador que você aperta um botãozinho e ele pega fogo. Sabe aqueles carros a manivela, aqueles carros antigos, que para o carro pegar, você tinha que fazer uma volta assim? O dunamo é um gerador, ou pelo menos os primeiros geradores, que você tinha que aplicar uma força externa, você tinha que rodar a coisa para que ele chegasse numa velocidade e ele pudesse dar o spark e pegar fogo e começar. O que significa que o poder, a energia está potencializada dentro dele, mas não funciona se não tiver uma força externa para dar o começo. A oração em línguas é assim. A oração em línguas é um poder que está preso dentro de você, que se você não começar a orar frio, se você não começar a orar sem sentir a presença de Deus, se você não começar a orar meio que na carne, você não dá o engate nela. Quando você começa, porque às vezes você tem que começar frio, e quando você começa a dar aquelas voltas, aquilo vai esquentando devagar, e o teu espírito vai esquentando devagar, e quando vai esquentando devagar, e quando esquenta igual um fogão de lenha, não é igual um microwave não, aquilo vai esquentando devagar, porque o teu Espírito Santo não é igual a carne não, que ele se empolga de uma vez não, ele vai esquentando devagar, mas quando aquilo esquenta, você pode ficar horas e horas ali na presença de Deus, orando em línguas, porque o Espírito Santo finalmente tomou a oração. Se eu fosse você, eu ia praticar isso em casa. Quem começar a orar em línguas vai começar a confessar pecado. Você vai ver. Estou te avisando, você está entrando numa oração poderosa. Eu espero conseguir terminar aqui, nos próximos 10 minutos, ora por um milagre aí. Para Deus estabelecer o seu reino em nós, tem que haver uma rendição total nossa. Não há governo onde as pessoas não se submeteram a Deus. Venha o teu reino. Ele não virá sem a minha rendição. Mais uma vez, escute. Se eu parar em qualquer momento, eu posso parar. A mensagem continua depois. O importante é o tempo. Na hora que o Espírito Santo mandar eu parar, eu paro. Deixa-me dizer para você mais uma vez. Eu estou orando. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mas eu não estou orando para repetir uma frase. Eu estou orando para que tudo que há em mim que é contra o Senhor seja destruído, seja quebrado. Gente, vocês acham que eu acredito que eu não tenho mais nada em mim que é contra o Senhor? Alguém aqui por acaso pensa isso? Ah, o pastor deve estar assim com o anjo Gabriel. Você não tem ideia de como a minha carne se rebela contra Deus. Eu tenho a mesma carne que você tem. Talvez a diferença é que eu estou orando mais sobre ela. Eu estou conhecendo as rebeliões que ela tem. Então, quando eu estou pedindo, venha o teu reino, Deus começa a me revelar. Ah, é? Não veio aqui ainda não. Ah, é? Aqui também não chegou não. Você quer que eu estabeleça meu reino aí? Então, Deus mostra coisas que tem que quebrar, ser arrancadas pela raiz, porque elas se rebelam contra o Senhor. E Deus disse, tem que haver uma entrega total. Entrega total. Gente, todos nós estamos segurando alguma coisa.
Mães seguram os filhos. Esposas seguram os maridos. Segurar em que sentido? Eu quero a conversão desse, nem falo o nome, desse coisa. Você está segurando. E tipo assim, você quer que Deus faça a coisa, mas na verdade você está com a mão na coisa. Right? Então quanto mais você quer uma coisa, mais você segura ela. Entendeu? Por exemplo, existe uma tendência, que eu tenho que lutar muito contra ela, como pastor da igreja, de eu não segurar a igreja. Porque qual é a preciosidade na mão do pastor? É a igreja. Então, Deus vira para mim e fala: solta, entrega a igreja, entrega. Diz para mim, diz comigo, Deus quer que você entregue. Gente, é incrível que a gente está mais disposto a lutar com Deus, a brigar com Deus, a jejuar. Às vezes as pessoas jejuam para quê? Para brigar com Deus. O jejum não é para entregar, o jejum não é para render, o jejum não é para tirar o peso das minhas costas, o jejum é para dizer: quando é que você vai me ouvir? Quando é que você vai me atender? Quando é que você vai me olhar? Quando é? Até quando? Você não está vendo? Até quando? E você fica brigando, é mais uma briga com Deus. E Deus veio trazer essa revelação: ei, se você se render, a coisa vai mais rápido. Para de brigar comigo, para de lutar comigo, se rende. Fala para mim se não é difícil a gente render, porque a gente controla, a gente quer controlar a família, a gente quer controlar os filhos, a gente quer controlar o marido, quer controlar a esposa, quer controlar os empregados, quer controlar a empresa. Ei, Deus quer ter o controle das coisas. Mas eu pergunto, Ele tem o controle? Não, porque a gente não consegue entregar. Olhe para mim, não sei a hora que eu vou terminar, até onde Deus vai me permitir, mas se você for orar, leve essas palavras para a sua oração. Pergunta para Ele: o que é que eu tenho que entregar que eu nunca consegui? Deixa eu dar um exemplo que o Espírito Santo trouxe aqui agora. Tem um lugar na floresta, não sei se é na África, onde é, que eles pegam os macacos na floresta, sabe como é que eles fazem? Eles fazem uma gaiola, e eles colocam amendoim dentro da gaiola. Só que a gaiola fica fechada, trancada. Porém o macaco, ele tem uma abertura na gaiola, que a mão dele só entra quando está aberta. Dá para entender? Os pauzinhos da gaiola, ele consegue enfiar a mão aberta e pegar o amendoim. Só que quando ele pega o amendoim, ele não consegue soltar. E aí ele não tira a mão. É assim que eles pegam os macacos. É assim que o inimigo está pegando a gente, porque ele colocou alguma coisa preciosa dentro da gaiola, e você está lá, e Deus tira a mão daí, e Deus tira a mão daí, e você com a mão entrando naquela gaiola, e Deus tira a mão, deixa, entrega para mim, e você: não, é meu, eu tenho que cuidar, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o pastor, e você enfia a mão, e a mão vai aberta. Mas quando você pega, aí o inimigo te pega. Porque para Deus governar, a gente tem que entregar. Eu digo para vocês, o encontro mais significativo que Deus teve comigo, nos 22 anos que eu pastorei essa igreja, foi em 2017. Eu nunca vou esquecer daquele ano na minha vida, porque foi o ano em que Deus veio tomar a igreja da minha mão. Foi ou não foi? Ele tomou a igreja da minha mão. Deus me deu uma libertação. A minha mão estava presa lá dentro, machucada, ferida, e eu querendo tirar a mão, e Deus dizendo: quer tirar a mão? Abre a mão. Como abrir mão? A minha igreja, eu sou pastor. Como abrir mão? Abre a mão. Não, como? Você tem que consertar a igreja, abre a mão. Eu não consigo abrir a mão. O que é que você está segurando? Isso é desobediência contra o governo. Deus quer governar. Venha o teu reino. Você está dizendo: venha o teu reino, mas a mão está lá. Venha o teu reino, mas você é que está governando. Você é o braço forte lá, é você, é a sua mão, não é a mão do Senhor. Se você afrouxar a mão, por exemplo, eu digo para as esposas: para de bater na cabeça daquele homem, para de ficar chamando ele para a igreja, ele está enjoado, cansado. Você falar de igreja, ele dá ódio, dá raiva nele. Solta, para de bater na cabeça dele, abre mão.
Para de falar com aquele filho rebelde, para de arrastar ele para a igreja, para de tentar fazer na força, para de fazer na carne, abre mão, entrega o controle ao Senhor. Alguém diz, vem o teu reino. Mais uma vez, vem o teu reino. Vem o teu reino. Alguém pede, ora, aproveita e ora um minutinho aí, fala, Senhor, estabelece o teu reino. Onde eu tenho governado, onde eu tenho, Deus, nos ajuda a nos render ao teu reino. Essa é a nossa oração. A nossa oração nessa terça-feira nos ajuda a render ao teu reino, Senhor. Render ao teu reino, ao teu governo, ao teu domínio. Depois da entrega tem que haver uma obediência total. Obediência total. Irmãos, vocês sabem que a gente obedece. A gente até obedece, mas não é total. Não é? Não é total, não é aquela obediência. Não é? A gente obedece um dia, não obedece outro. Não é? A gente começa a obedecer, não é? Ou a gente obedece assim, um ano depois que Deus mandou, quer dizer, obediência atrasada. Não é aquela obediência. Não é? Por quê? Porque não estamos debaixo do governo do Senhor. Não é? Agora deixa eu falar uma coisa pior e mais sutil, que é a submissão total. Sabia que é possível alguém obedecer sem ser submisso? My goodness. Obedece, mas não é submisso. Gente, que coisa incrível. A nossa rebelião, ela toma várias formas. Deixa eu te explicar um exemplo disso que eu estou falando aqui. A história do Joãozinho na escola, né? O Joãozinho, tá todos os alunos sentados e a professora mandando o Joãozinho sentar. Ô João, senta meu filho. Não vou sentar. Joãozinho, senta. Não vou. O Joãozinho, ele não quer obedecer, right? Ele está peitando a professora e está dizendo, não vou sentar. Joãozinho, estou falando, senta. E o Joãozinho falou assim, eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. O que é isso? Obediência sem submissão. Quantos crentes? Eu vou dar o dízimo. Eu vou dar. É para dar isso aí? Tá bom, eu vou dar isso aí, para parar de me perturbar. Ah, é? Obediência sem submissão? Ah, é para submeter o marido, suportar essa coisa? Eu vou, mas lá dentro você não se submete. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, é para tolerar esse pastor aí? É para dar essa folhinha aí? Eu vou dar, mas lá dentro não se submete. É mais fácil obedecer do que se submeter. Gente, há muita rebelião em nós. I'm sorry, mas há muita rebelião em nós. E a última coisa, aculturação total. Sabe o que é quando você nasceu num país, você tinha uma cultura, e agora você vai para um outro e tem que, como nós estamos aqui, meio brasileiro e meio, quer dizer, brasileiro não, meio mineiro, que só tem mineiro, I'm sorry, que não são, que eu não sou, mas é meio mineiro e meio americano. Você fala good morning, bom dia, right? Você fala parquear, é uma meia cultura, right? Você nem é americano, right? E você também não é mais brasileiro, só brasileiro, right? Você é o quê? Uma criatura híbrida, misturada. O que acontece? Não há uma aculturação total. Fala para mim se não acontece isso com a gente. Viemos do mundo, era só mundo, né? Agora é igreja, mas não deixou totalmente o mundo. Então fica assim, metade mundo, metade igreja, e aquela luta é uma... Sabe, isso está em Isaías capítulo 5, verso 6, capítulo 6, verso 5, quando ele viu a glória de Deus no templo, e a palavra de Deus diz que ele disse assim, ai de mim, que vou perecendo. Agora presta atenção nessas palavras, ele diz, porque sou homem de lábios impuros, ele reconheceu a impureza dele, mas não foi só isso que ele disse também, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, a minha cultura é a cultura do povo de lábios impuros. Então agora eu tenho que largar essa cultura, e eu tenho que aprender outra. É isso que é submissão, é a cultura da Bíblia, não é a cultura brasileira, não é a cultura americana, é uma cultura bíblica. Se você olhar quantas coisas da cultura brasileira ainda dominam a sua vida, o atraso, a Nossa Senhora, minha nossa, vixe, meu Deus,
Existem tantas coisas da nossa cultura que continuam governando a gente, e a gente não percebe, né? Que aquela ideia de não pagar o preço das coisas, né? E etc, e etc. Nós precisamos deixar. Para Deus estabelecer o seu reino em nós, tem que haver uma rendição total. Tem que dizer, venha o teu reino, onde só Ele governe, tá? E nossa rendição significa essas 4 coisas. Então as perguntas que a gente deve fazer para Deus, eu acho que vou ter que terminar por aqui. Quais perguntas eu devo fazer? Deus reina em mim? Em mim especificamente. Deus governa tudo em mim? Há rebeliões ocultas em mim? Há alguma resistência em mim? Há alguma desobediência em alguma área? Escute, se não for para a oração, você nunca vai ouvir as respostas dessas coisas. Sabe por quê? Nesse momento a sua cabeça está dizendo, tem nada, tem rebelião que rebelião que nada, que resistência. Eu resisti o Senhor? Eu, dedicado como eu sou, amar o Senhor como eu amo, eu resisti o Senhor? Jamais. Na nossa cabeça é só essas respostas que vêm. Você só vai descobrir as respostas, como eu disse, se você começar a orar, vem o teu reino. E no meio daquela oração começar a orar em línguas e dizer, me revela as rebeliões da minha alma. Infelizmente, não vou poder virar a página, porque eu tenho que falar pelo menos esse ponto aqui. Pelo menos esse eu tenho que falar. Isaías 53, verso 6, nós temos formas personalizadas de se rebelar. Oh my goodness! A rebelião se torna personalizada. Sabe, cada um tem uma maneira própria de se rebelar contra o governo de Deus. Isaías 53, 6 diz o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Olha, eu quero falar que nessa igreja a gente fala muito sobre a herança dos pais, aqueles pecados que nossos pais cometeram, deixaram para nós. Ei, aqueles foram dos nossos pais, mas e os nossos? Porque a palavra está dizendo, todos nós se rebelávamos pelo seu próprio caminho. Meu pai era aquilo, fazia aquilo, mas eu também desenvolvi uma outra forma de fazer aquilo que meu pai fazia. Então, tipo assim, cada um se rebelava. Um gosta de fugir, o outro gosta de negar, o outro gosta de mentir, o outro esconde, o outro justifica. Já viu uma pessoa justificando? Você pode matar ela para ela confessar, ela vai justificar até morrer, mas ela não admite. O outro explica de todas as maneiras que ele não está errado, mas eles passam uma noite inteira, ele passa explicando. Racionaliza, acha todas as formas de racionalizar para provar que não está errado. Diminui o pecado dele, aumenta o dos outros. Já vi alguém falar isso? Não, eu só fiz isso, ele que fez aquilo tudo. O que é isso? Formas personalizadas da nossa alma se rebelar. Sabe o que a alma está dizendo? Eu não vou abaixar. O pastor me pegou, mas eu não quero saber, eu não vou abaixar. Mas Deus me expôs ao mundo, mas eu não vou admitir. Morro negando. Fala para mim se não é verdade. Acusa o outro, não assume a responsabilidade dos próprios erros. E tem muito mais, e muito mais, e muito mais. Formas personalizadas. Cada alma aprendeu o seu próprio caminho de rebelião. Deixa eu dizer que nós somos mestres na arte da rebelião. Nós precisamos orar, venha o teu reino. Tá? Muitas vezes pensamos que Deus está sobre nós, mas Ele não está sobre nós. Isso significa que eu realmente terminei aqui. Por gentileza, amados, vamos nos humilhar mais uma vez, aqui, no altar do Senhor. Por favor. A oração que a gente vai fazer é: preciso entregar. Nós vamos começar um jejum. Não é para forçar o braço de Deus. Nós vamos começar um jejum que a gente aproveite para fazer desse jejum um momento de entrega, momento de humilhação. Você pode dizer para o Senhor: Deus, eu quero render toda rebelião em mim.
Eu quero render toda rebelião oculta. Claro que nesse momento você não está sabendo quais são. Nesse momento você nem sonha que tem rebeliões na sua alma. Eu queria pedir que você chegasse mais para frente, por favor, para que os outros possam ter espacinho atrás. Obrigado. Momento de rendição ao Senhor, tá? Os irmãos tenham todos um lugar aqui no altar do Senhor. Ame o altar do Senhor, ame vir para o altar. Venha para cá. Momento de entregar. De dizer: reina, Senhor, sobre a minha vida. Estabelece o teu reino, estabelece o teu governo. Mostra-me as áreas ocultas de rebelião da minha vida. Eu quero me humilhar. Eu quero confessar. Eu quero me arrepender e renunciar toda rebelião oculta dentro da minha alma. Estabelece o teu governo. Traz o teu reino sobre mim. Nós oramos nesse altar. Nós oramos nesse altar. Oramos nesse altar. Oh, Pai amado, Pai que nos ama, Pai que nos ama, Pai que nos tolera, Pai de amor, Pai de amor, Pai de amor. Teu desejo é estabelecer o teu governo. Como pastor dessa igreja, eu me submeto ao teu governo. Eu me submeto ao teu governo. Quebra todo foco de rebelião em mim. Quebra toda raiz, arranca toda raiz de rebelião, de resistência ao teu espírito, ao teu projeto, à tua maneira, à tua forma, em nome do Senhor Jesus. Quem ama o Senhor Jesus Rei? Quem ama o Rei na sua vida? Quem quer Ele como Rei? Quem quer estar debaixo do governo dele? Quem quer estar debaixo do governo, do cetro, da autoridade do Senhor Jesus? Fala para ele: eu submeto a minha carne, eu submeto a minha alma, meus pensamentos, eu submeto o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Senhor, a igreja se rende ao preparar para o jejum, que é um caminho de humilhação, é um caminho de morte, é um caminho de entrega. Prepara o jejum, prepara o coração para o jejum, prepara, Senhor. Prepara para demolir as coisas que são contra o Senhor em nossa vida. Estabelece o teu governo sobre a Bethesda, sobre cada família individualmente, na vida de cada obreiro, de cada homem, cada mulher. Estabelece o teu governo. Alguém diz para Deus: estabelece o teu governo sobre mim, Senhor. Domina a minha vida, governa meus pensamentos, governa minhas emoções. Governa a organização do meu dia, o schedule do meu dia, a forma como eu uso o meu tempo. Nós nos curvamos ao teu governo, nos curvamos ao teu domínio, Senhor. Nós não queremos te obedecer sem submeter. Nós queremos submeter de coração, te obedecer por prazer, te obedecer por estar quebrado, sem resistência ao Senhor, sem resistência ao Senhor. Sem resistência ao Senhor. Olhe para mim um minutinho. Vou parar aqui, eu já vou terminar. Eu comecei a orar essas coisas que eu estou pregando para vocês. Você sabe, eu não prego coisas que eu não oro para mim. Eu estou surpreendido com o tanto de coisas que eu escrevi de áreas de rebelião na minha vida. Estou sendo honesto com você. Sabe, você tem o melhor desejo de servir a Deus, mas apesar do desejo, a tua alma se rebela. Você quer fazer a vontade de Deus, mas a alma se rebela. Ela não consegue. Porque a alma não foi feita para obedecer. Ela tem que ser quebrada, a carne tem que ser crucificada. E Deus começou a falar comigo que Ele quer trazer poder na igreja. E o primeiro poder é para nos ajudar a subir na cruz. Eu queria que você imaginasse se no tempo de Jesus você fosse uma das pessoas crucificadas. Você é amarrado e você é empurrado, porque você não quer caminhar aquele caminho. Lembra da via dolorosa? Jesus foi, porque no jardim ele entregou.
ele rendeu, ele caminhou a via dolorosa sem ser empurrado. Mas eu e você? O Espírito Santo bota 10 anjos para poder levar a gente, porque a gente tem medo da morte. Não é? Deus está querendo matar aquilo, mas a gente tem medo. Então o que a gente faz? A gente resiste. A gente resiste por medo. A gente resiste por temor. Por, sabe, é pensar que não vai tolerar o processo. Então a gente resiste, a gente resiste. E Deus precisa nos dar poder para caminhar o caminho da cruz. Não é um caminho fácil. O que você está vendo lá na frente não é uma coroa, não. Você está vendo é uma cruz. Eles vão botar prego em você. E você sabe o que está te esperando, é a morte. Então, Deus quer nos dar poder. Quem quer o poder? Eu quero liberar o poder. Sabe por quê? Eu acredito que Deus já está começando a derramar o poder dele. Porque ele não ia trazer uma mensagem dessa e não nos dar o poder. Eu quero liberar e declarar que o poder de Deus está vindo sobre nós. Venha o teu reino, venha o teu poder e venha a tua glória. Venha o teu reino, venha o teu poder e venha a tua glória. À medida que nós nos submetemos a ti, eu declaro, venha o teu poder sobre nós. Porque é o teu Espírito que vai me ajudar a carregar minha cruz. É o teu Espírito que vai me dar poder para crucificar minha carne. É o teu Espírito que vai me ajudar a me submeter ao teu governo. Não vou fazer isso na minha força, porque eu não consigo. Não consigo, eu nem sei o que eu tenho que me submeter. Mas eu declaro o teu poder sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Senhor. Pai, eu declaro que esse jejum será uma porta de poder. Eu declaro que esse jejum será uma estrada de poder, que nós vamos trilhar. É lógico que é uma estrada de morte, Senhor. E alguns já estão nesse processo. Nós vamos caminhar o mês de setembro. E nós vamos entrar em outubro, em novembro, em dezembro. Nós vamos nos humilhar o resto do ano. Nós vamos entrar num processo de mortificação. E eu declaro que o teu poder está descendo sobre nós. Há uma porção de poder descendo sobre esta igreja. Para nos manter no caminho da cruz. Para nos manter na crucificação. E abrir a porta do poder de Deus em nossa vida. Eu te abençoo com o poder de Deus essa noite. Eu declaro que você vai vencer sua carne, você vai ter vitória sobre tudo isso que combate a vontade de Deus na sua vida. Todo medo, todo temor, toda desobediência. Eu declaro que o poder de Deus vai vir sobre nós para vencermos a desobediência, para vencermos toda a falta de governo do Senhor em nós. Assim eu te abençoo com o governo de Deus essa noite. Sabe que a gente pode orar um pelo outro? Você pode dar a mão onde estiver mesmo e você abençoar, apenas abençoar essa pessoa. Se você quiser um irmão orar com a irmã, não sei. Mas apenas vamos orar um pelo outro e dizer: Senhor, nos ajuda agora. Abençoar uns aos outros. Nós abençoamos uns aos outros. Que essa mensagem entre no coração. Que essa mensagem vai fundo no coração de cada um de nós. Que a tua palavra se revele, se revele, se revele. Vai dando graça para o teu povo agora. Dá graça para o teu povo agora. Dá graça para o teu povo agora. Dá graça para o teu povo. Vai dando graça para o teu povo. Estabelece o teu governo na Betesda. Estabelece o teu governo, estabelece o teu governo. Estabelece o teu governo, Senhor. Estabelece o teu governo. Vem o teu poder sobre a tua igreja. Vem o teu poder. Vem o teu poder sobre o teu povo para vencer a carne. Vem o teu poder, vem o teu poder. É pelo teu poder que nós vamos conseguir, Senhor. Nós abençoamos uns aos outros nessa noite. Nós abençoamos uns aos outros essa noite. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero declarar que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito, que dá poder à igreja do Senhor, permanece com o povo do Senhor. E o povo de Deus vai para casa alegre essa noite, recebendo a graça de Deus. Amém? Parabéns você ter vindo à casa de Deus essa noite. Louvado seja.